Glória a Jesus, a paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos colocar de pés em nome de Jesus. A paz do Senhor, os irmãos que estão em do outro lado, participando desta live, deste culto, nesta noite, neste momento, nós vamos fazer uma oração, juntamente com a igreja, e começar esse culto em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Estamos mais uma vez na Tua presença, juntamente com o Teu povo, com a Tua igreja escolhida, lavada, comprada e remida pelo Teu sangue. Nós queremos nessa casa de oração poder, Senhor, Te glorificar pela Tua infinita misericórdia para conosco, Pai. E pedimos que o Senhor traga, Pai, a Tua especial presença em nosso meio, Pai. E que ninguém saia desta casa de oração, Pai, sem sentir a Tua voz, Pai, sem sentir o Teu toque, a Tua presença, e que nós possamos, no nome de Jesus, Pai, ser grato por tudo que o Senhor tem feito e fará em nosso meio. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem tomar assento. Louvamos ao Senhor com o número 141. Glória a Deus. Onde guiar, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, e me encher do seu amor. Sentindo perto a tua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Olha o seu reino, me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a
guie os nossos passos. Vamos louvar o Senhor com 250. Glória a Deus. Você que está em casa, nos acompanhe, louvando juntamente conosco. Aleluia. Logo após o louvor, o presbítero irmão Nuno estará fazendo uma leitura da palavra do Senhor e orando pelos pedidos de oração. E você que está aí pode também enviando aí os seus pedidos na live e certamente nós estaremos orando. 250. A Cristo unida, essa minha alma, pois nele eu tenho meu velho sustento, me enche de gozo do céu e de calma. Também me ensina os seus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado. Com sangue remida, já é manifesta em mim sua glória, que por sua graça me foi concedida, na qual abrigado terei a vitória. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Obrigado, Amém. Jesus. Convido os irmãos a ficar em pé e abrir suas Bíblias no livro, na carta aos Romanos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Carta aos Romanos,
aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Vamos orar. Coloque em oração o Joel, né? Irmão da Tamisa Mara, que está no hospital, né? O Gruber também, né? Amigo do Valdeli, teve que no evangélico, mas ele apoiou bastante ali o trabalho no solar e nós queremos que o Senhor pode fazer um grande milagre na vida dele, né? Essa menina Alana passou pela cirurgia. Estamos orando para que ela tenha uma boa recuperação. A Alana também, para que ela se recupere da cirurgia, mas algum irmão quer tocar. O Nelson, né, que é o pai do Gabriel também, parece que Nelson, está com pai do sintoma de Gabriel, Covid, né? exatamente, está enfermo. Mais alguém? Nas nossas casas, né? Eu e minha casa. Irmãos, acharam? Carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Amém? Oremos então. Querido soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Podemos estar na tua casa, em que os teus filhos, Senhor, colocam nas tuas mãos os pedidos de oração que são mais íntimos do seu ser, ó Deus. Na profundeza das suas almas, ó Deus. Oh, Pai, brota nesse instante pedidos de intercessão, de oração, de libertação, de cura. E Tu és o Senhor que pode fazer todas as coisas, ó Deus. Tu és aquele que enviou Teu Filho amado Jesus Cristo, como está escrito na Tua palavra. Tu deste o Teu Filho ainda enquanto nós éramos pecadores, ó Deus. Por amor a nós, ó Deus. Nós te pedimos nesse instante, alcança o Joel lá no hospital, Deus. Sara as feridas, que ele possa voltar, ó Pai, que ele possa se animar também espiritualmente, ó Deus. Também Gruber, ó Deus, tira ele daquele coma, acorda ele, que ele possa ter todas as suas capacidades restauradas e que ele possa testemunhar do quão grande Tu és, ó Pai. Também o Nelson, Alana, ó Deus, que foram mencionados, ó Deus. Alcança-os nesse instante, a todos os que estão passando por dificuldade, por tribulação, por angústia durante esses períodos de pandemia, Senhor. Nós te pedimos, fortalece, Senhor, fortalece espiritualmente, fortalece também, ó Pai, emocionalmente, para que os teus filhos possam bem dizer o Teu nome hoje e para sempre, pois Tu és o Senhor de todas as bênçãos. Tudo isso nós te pedimos porque cremos no santo e eterno nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Também lembrei aqui, para fazer menção do presbítero Humberto, falou que não viria hoje por causa da fratura na costela, né? Então vamos louvar o Senhor, irmãos.
tua infinita graça, em Ré, conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa-me minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça, e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia, assim alcançarei. Canta, igreja. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. E eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mão. Mas o Senhor me deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Que o Senhor possa estar nos renovando, que o Senhor também possa estar te renovando aí no seu lar, nessa noite, no nome de Jesus. Neste momento cooperador, eu guardo com a oportunidade. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor Jesus.
seguir o tom dessa aqui. Os irmãos me perdoem. Essa aqui eu servo. Quero dar o melhor de mim. Aleluia. Aleluia. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glórias a Deus. Deus. Aleluia. Bendito é o santo nome do Senhor, Todo-Poderoso. Tocado pelo Senhor através da sua palavra a partir desse momento. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, te louvamos, Papai Santo, por esse momento precioso, onde já ouvimos a mensagem cantada, sentimos a tua presença em nosso meio. Papai querido, agora nós rogamos, Papai, oramos pelo Eduardo, Senhor, nosso cooperador, Papai, que estará trazendo, Senhor, a palavra do Senhor aos nossos corações.
que possamos receber esta palavra, que esta palavra, papai, que não volta para trás vazia, porque a tua palavra, que ela venha produzir em nossa vida. Assim nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Eduardo. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para trazer a palavra de Deus. O pastor me ligou na segunda-feira, né? E confesso que a hora que ele falou, eu dei uma tremida na hora que ele falou, né? E a gente até falou, o quê? É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Mas a gente não pode deixar de falar das coisas de Deus, né? A palavra de Deus era viva e eficaz. Não é eficaz, ela traz efeito nas nossas vidas, né, irmãos? Ela tem efeito. É uma palavra que pode transformar, uma palavra que transforma, né? Uma palavra que, se a gente buscar praticá-la, ela tem muito efeito na nossa vida, tem muito efeito. Deus, Ele tem coisa para nós. Deus, Ele tem algo para nós através da palavra dEle. E eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42 até o 51. Esse texto eu vou usar como base da palavra aqui para a gente aprender um pouco, né, sobre as coisas de Deus, sobre alguns personagens aqui desse texto, dessa passagem bíblica. Amém, irmãos? Vamos lá. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse Davi, vem a mim e darei, o filisteu disse a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei. Tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi colocou a mão no alforje, tomou uma pedra e, com a funda, atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. Correu Davi e, pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que seu campeão estava morto, fugiu. Amém, irmãos? Pode se assentar, em nome de Jesus. Então eu tomo essa passagem bíblica, né, para a gente ter como reflexão, né? E eu quero chamar a atenção, né, dos irmãos sobre 4 personagens que fizeram parte dessa passagem. Nessa passagem que eu li não tem o nome de Samuel, mas eu também vou falar sobre Samuel aqui nessa passagem, nessa palavra.
Golias, vamos falar sobre Golias. Golias, né, filisteu, um homem de guerra, desde a sua mocidade, tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso é mais ou menos 45 centímetros por côvado, né, mais 1 palmo, eu acredito que dá mais ou menos uns 2,80 metros, né, pelos cálculos que eu fiz, é mais ou menos isso, né. E esse filisteu, durante 40 dias, se apresentou diante do exército de Israel, de manhã e de tarde. Ele queria brigar, ele queria, como diz na linguagem mais popular, ele queria sair rimando com algum israelita. Ele queria ali arrumar briga porque ele estava desafiando o exército de Israel. Ele queria alguém que fosse até ele, para ele poder, né, fazer mal àquela pessoa, matar aquela pessoa e prevalecer. E o exército de Israel temia aquele homem, temia Golias. O outro personagem, né, é o Samuel. Samuel que né, foi entregue ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Desde pequeno ele auxiliava no templo, auxiliava o profeta Eli, o sacerdote Eli no templo. Foi escolhido pelo Senhor como profeta em Israel. Ouvia a voz de Deus. Ungiu a Saul como rei de Israel. Depois ungiu a Davi, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, nós vamos depois falar dessa história também. E Saul, israelita, outro personagem, Saul, israelita, de Benjamim, jovem. A Bíblia diz que era uma pessoa de boa aparência, um rapaz bonito, que se sobressaía sobre os outros. Obrigado, Valdemir. Sobressaía sobre os outros, né? Foi ungido como rei de Israel, né? Não obedeceu o que Deus tinha dito para ele fazer através do profeta. Não quis obedecer, perdeu seu reinado para Davi. Esse é o terceiro personagem. E o quarto, Davi, israelita, filho de Jessé, menor entre os seus irmãos, apacentava as ovelhas no campo, as ovelhas do seu pai. Foi ungido como rei de Israel, derrotou o gigante Golias com uma pedra e uma funda, confirmou seu reinado diante de Deus e dos homens. Era um homem segundo o coração de Deus, cometeu um pecado terrível, se arrependeu, confessou, Deus perdoou, mas as consequências do seu pecado aconteceram, né? Ele sofreu as consequências do seu pecado. Então, irmãos, o que eu quero chamar a atenção desses 4 personagens que eu trouxe aqui, né? Golias, Samuel, Saul e Davi, são 4 personagens completamente diferentes, assim, no sentido da vida que eles tiveram, né? Cada um com uma postura tomada diante de Deus, cada um com uma decisão tomada diante de Deus, cada um com uma posição tomada diante de Deus diferente um do outro, né? E é para isso que eu quero chamar a atenção, né, para a nossa vida, né, como nós temos tomado uma postura diante de Deus, como nós temos tomado uma posição diante de Deus. Nós podemos aprender bastante, né, com esses personagens aqui, com esses 4 personagens, só nesse pedacinho dessa passagem, a gente pode aprender bastante com isso, né? Tem muita coisa para falar. Se eu fosse falar sobre só Samuel ou sobre Davi, a gente pode ficar horas e horas falando, né, sobre os acontecimentos, sobre os livramentos que Deus deu para eles, sobre as derrotas que alguns sofreram. Então, mas eu quero ser mais objetivo aqui para a gente poder terminar no tempo, né, essa palavra. Então, vamos falar sobre Golias. Às vezes a gente tem percebido, né, que se levantam gigantes nas nossas vidas, ou até uma questão assim uma questão mais abrangente ao país ou ao mundo, né? A gente vê que se levantam gigantes, né? O que a gente percebe, por exemplo, Golias, ele era soberbo, ele era uma pessoa que ele não conhecia Deus, né? Mas ele sabia alguma coisa sobre Deus, porque ele sabia que a Arca da Aliança tinha sido roubada, tinha sido tomada do povo de Israel e levada para o arraial deles, e de repente começou a crescer tumores em todas aquelas pessoas dos filisteus, né? E de repente eles tiveram que acabar
devolvendo a arca, passou alguma coisa ali, onde eles levavam não dava certo, e as coisas começavam a acontecer, coisas terríveis, e eles tiveram que devolver a arca para o povo de Israel. Então ele sabia do poder de Deus, mas mesmo assim a soberba dele, o orgulho dele não deixava ele ter humildade ali. E ele era um homem de guerra, ele foi ensinado desde pequeno aquilo. Então às vezes nós vemos pessoas ou situações que podem simbolizar Golias nas nossas vidas. Pessoas que afrontam as coisas de Deus, pessoas que não têm um mínimo de respeito com as coisas, com a palavra de Deus, com as coisas que Deus tem para nós, com aquilo que está dentro da palavra. Então, às vezes, pode simbolizar esse Golias, né? Ele afrontava os israelitas, ele pensava que ele era indestrutível, né? Então, às vezes, nós vemos pessoas poderosas, né? Ultimamente, nós temos visto muito isso, né? Pessoas poderosas que acham que nada vai acontecer com eles, acham que eles vão fazer aquilo, a maldade que eles quiserem, com quem eles quiserem, dominar o povo inteiro e nada vai acontecer com eles. Então, eu acredito que, para quem está ouvindo essa palavra, nenhum de nós somos Golias, nenhum de nós conhecemos a palavra de Deus, por mais que nós sejamos pecadores, mas nós se rendemos ao Deus vivo, né? Nós se entregamos a Deus, né? Nós temos consciência de quem é Deus. Então Golias não tinha essa consciência. Então essa é uma das características dele, né? E é uma característica de alguma situação que nós conhecemos ao nosso redor, às vezes de afronta de coisas que acontecem, né? Samuel era totalmente diferente, né? Samuel, ao contrário de Golias, né? Foi desde pequeno, né? A sua mãe Ana entregou ele para ser um servo, um sacerdote, um profeta na casa de Deus, né? Mesmo com os filhos de Eli ali, porque ele ajudava, auxiliava Eli no templo, né? Então, mesmo com os filhos de Eli, que eram Ofni e Finéias, que eram rebeldes, mesmo assim ele poderia ter pendido para aquele lado, né? Não, vou acompanhar eles, mas Samuel ele se manteve obediente a Deus, se manteve obediente à palavra de Deus. Então, uma das características de Samuel era ser obediente. É isso que nós também podemos aprender com ele, né? Samuel tinha intimidade com Deus, né? No 16:1 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, dentre seus filhos me tem provido de um rei. Então, a gente vê aqui a intimidade que Samuel tinha com Deus, né? Deus falava direto com ele, Deus falava direto, né? Até quando você vai ter pena de Saul? Imagina um papo assim com Deus. Deus falou para você: até quando você vai, eu quero fazer desse jeito, mas você está com pena do rapaz. Você vê o coração que Samuel tinha também, né? Samuel era um homem justo. Né? Nós vemos algumas situações que podemos ser, se às vezes não temos praticado justiça, temos dificuldade de ser justo, nós podemos aprender com o profeta, né? Com o profeta Samuel. No 12, 3 e 4 aqui, Samuel está falando ao povo de Israel quando o povo pede um rei, né? E agora vocês têm um rei, né? Então ele está meio que se despedindo ali, porque ele era um líder em Israel, então ele está se despedindo. Agora vocês têm um líder, né? O 12, 3 e 4 diz assim: ó, aqui estou, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem recebi suborno para encobrir com ele os meus olhos. Se fiz alguma dessas coisas, eu as restituirei. Responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Então, a gente viu que Samuel era um homem justo, né? Ele não passava a perna em ninguém,
ele não pegava aquilo que não era dele, ele não pegava aquilo que era dos outros, ele não oprimia ninguém, sendo que ele era um líder, ele podia fazer isso. Se ele fosse pela maldade do coração do ser humano, ele poderia fazer muito bem isso. Então, eu sou profeta, eu sou ungido por Deus, e eu vou fazer o que eu quero. E não, mas aqui ele está dizendo, e aqui o pessoal responde para ele, em nada nos desfraudasse. Né? Samuel é corajoso, né? Cortou a cabeça do Agag, que era aquele a quem Saul tinha trazido, né? Invadido lá os amalequitas e trazido o rei Agag junto com ele. Deus falou que não era para ele fazer isso, mas ele fez. E Samuel era corajoso, foi lá, e naquela época era normal a gente falar disso. Hoje a gente pode pensar, nossa, mas ele foi lá e matou o homem, cortou o pescoço do homem. Não, mas naquela época era assim que funcionava. Samuel, ele falou, não, você fez uma coisa que não era para fazer, então eu vou fazer aquilo que você não fez. Foi lá e cortou a cabeça do homem. E é corajoso. Por que eu digo isso? Porque Saul podia muito bem matar ele ali, porque ele estava meio que afrontando, ele estava querendo ser, e Saul tinha um orgulho. Então, mas mesmo assim ele foi lá e fez aquilo que deveria ser feito, né? Como profeta, né, ele sempre foi instrumento nas mãos de Deus, onde ele estava, no povo de Israel ali. Ele era um líder, ele era um instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia diz no 3, 19, 20 e 21, aqui sobre Samuel, logo no começo, quando ele começou o ministério dele, 19, 20 e 21, 3. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. Então, a gente aprende aqui, né, com Samuel bastante coisa, né, o que às vezes ele consegue refletir, né, trazer para a nossa vida aquilo que Samuel era diante de Deus, né? Tentar pelo menos ser um pouquinho parecido assim, com ele, né? Buscar aprender daquilo que ele fazia, né? Agora, Saul já era, né? Olha, Saul perdeu muitas oportunidades na vida dele, irmãos, né? Saul também tinha sido ungido rei de Israel, também tinha sido, o Espírito de Deus também estava com Saul, né? Quando ele tinha sido ungido o rei de Israel. No 10, 6, a gente pode ver aqui, ó, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Então isso é o profeta Samuel falando em relação a Saul, né? Saul tinha tudo para ser um grande rei, para ser um grande rei de Israel, mas a desobediência, o orgulho, a ganância nos olhos, né, fez com que Deus se desagradasse dele, né? É o livre-arbítrio. No 7 diz assim, ó, continuação do que eu li agora: quando esses sinais que vierem, Samuel está falando para Saul, quando esses sinais que vierem, fazem o que achar a tua mão, para não fazer, faz o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Então aqui Samuel está dando o livre-arbítrio para ele, faz o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Só que quando a gente pensa nessa frase, Deus é contigo, então Deus está com a gente. Então, por que a gente vai fazer algo que desagrada a Deus, sabendo que Deus está com a gente, né? Então, Deus é contigo, então Deus é conosco, mas não é para nós fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, saber que é errado fazer e continua fazendo, porque a gente sabe que Deus é conosco, porque talvez um dia nós entregamos nossa vida para Jesus, mas assim como Saul, que conhecia a Deus, né, ele fez aquilo que ele achava melhor fazer, só que desagradava a Deus. Deus era com ele, mas ele estava desagradando a Deus. Então ele teve uma consequência daquilo. Ele não deu ouvidos à voz do Senhor, né? Deus falou com ele, Deus, através do profeta Samuel, Deus falou com ele, mas ele não quis dar ouvido. E o Espírito do Senhor se retirou dele, né? O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então, a gente vê aqui, né, o orgulho do Saul, né, o orgulho desse israelita Saul,
né, que mesmo depois que ele sabia que Davi era um homem escolhido por Deus, que ele tinha visto muitas coisas acontecer com Davi, ele tinha visto Davi derrotar o gigante, ele tinha visto várias coisas, ele, mesmo assim, ele não, vou perseguir ele, né, o orgulho, a inveja, né, queria ver Davi morto, queria o mal de Davi, né? Mesmo sabendo que Davi era uma pessoa escolhida por Deus, ele queria o mal de Davi, então ele não se quebrantou diante de Deus, ele respondeu ele, e aí ele abre e sabia assim, puxa, esse menino vai aprontar aqui, esse menino ele vai aprontar aqui, ele já foi ungido rei de Israel, já foi ungido pelo profeta Samuel, agora ele ainda veio aqui, alguma coisa ele vai fazer, tanto que Davi responde para ele começou, né, chamou a atenção de Davi ali, e Davi falou para ele, o que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta, a gente vê os irmãos, né? O que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. O irmão mais velho, né, tentando, nesse caso ali, ele estava com medo que Davi, né, fizesse alguma coisa ali, né? Falou algumas coisas para ele, algumas palavras ruins ali, que ele estava, o coração dele era ruim, que ele queria ver as coisas ruins acontecer ali, né? Mas não era isso. E Saul, lembrando que Davi foi levar comida para eles. E Saul também foi o que disse para o Davi sobre o filisteu. O homem vai ser difícil e tal, né? E o Davi disse para ele, o Senhor me livrou das mãos de ursos e leões. Davi, né, ele havia matado o urso, havia matado o leão, mas ele não disse, eu matei por minha força. Disse, o Senhor me livrou das mãos dos ursos e do leão. Então, a gente vê mais uma vez Davi se rendendo a Deus e dando para Deus a glória das coisas, né? Eu não fiz nada, quem fez, o Senhor me livrou. Ele podia ter falado, olha aqui, matei. Não, o Senhor me livrou, né? E depois ele vem e fala para o gigante, né? Tu vês a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou em ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Deus era com ele, Deus era com Davi, né? Então ele fez aquilo e conseguiu vitória, né, para o povo de Israel, com humildade, com obediência, né, diante de Deus, diante dos homens, né? E a gente fica com uma reflexão, né, dessas quatro personagens, né, que a gente viu aqui, né? E a gente se pergunta, né, que postura nós temos tomado, né, em relação a Deus ou diante de Deus, né? Nós queremos mudança na nossa vida, mas nós não tomamos postura. Nós não se posicionamos diante de Deus, né? Davi tomou uma postura diante de Deus. Samuel tinha postura diante de Deus, né? Saul tomou uma postura diferente, errada. Ele tomou a postura diante de Deus, Saul. Só que ele tomou a postura errada. Ele tomou a postura do orgulho, da soberba. Não ouvi, não, eu vou fazer o que eu quiser e pronto, né? Então, que postura nós temos tomado em relação a Deus, ou diante de Deus, né? De que maneira nós estamos nos posicionando, né, com relação à vontade de Deus na nossa vida? De que maneira que nós estamos se posicionando? Como que a gente está vendo, né, as coisas que Deus tem para nós, né? Que postura nós temos tomado em relação ao nosso próximo, né? Porque a partir da hora que a gente toma postura em relação a Deus, é natural que a gente tome uma postura em relação ao nosso próximo também, né? Porque assim diz a palavra, que a gente deve amar o próximo como nós mesmos, então nós temos que tomar uma postura diante do nosso próximo também, né? Sabe que às vezes nós estamos insistindo, né, em algo que Deus já mostrou para nós que não é daquele jeito, né? Saul insistiu em algo ali que Deus já tinha mostrado, ó, ele já tinha feito um sacrifício que não era para ele fazer, que era Samuel, que era para estar ali fazendo, e ele já perdeu ali alguma coisa fazendo aquele sacrifício, porque Samuel falou para ele que ele já tinha perdido o reinado dele, poderia ser confirmado se ele não tivesse feito aquilo, mas ele resolveu fazer por conta própria, né? E mesmo assim, né, ele não era daquele jeito que era para fazer, mas ele insistiu com aquilo, né? Depois insistiu em errar de novo, insistiu em fazer aquilo que Deus não tinha mandado para ele, que era trazer os bois, as ovelhas, o rei junto ali, os despojos daquela guerra que eles tinham ganhado, né? Deus falou, deixa tudo lá, não, ele trouxe, né? Então, mais uma vez, pela segunda vez, ele fez do jeito, daquele jeito que Deus não queria, né? Nós, irmãos, nós precisamos nos posicionar, né? Nós precisamos tomar uma postura diante de Deus, e a partir da hora que a gente tomar uma postura diante de Deus, ele vai começar a mudar as circunstâncias
que estão trazendo algum problema, alguma tristeza para a nossa vida, né? A gente precisa tomar a postura diante de Deus para que Ele está ali, Ele está pronto para ajudar, Ele está com a mão dele estendida, né, para ajudar, mas a gente precisa se posicionar diante dele para que Ele possa também mudar a nossa situação. Ele está pronto, eu quero fazer, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai ficar estagnado, a gente vai ficar parado no mesmo lugar, com o mesmo problema. Mas se nós tomar uma postura diferente, que postura? Eu não sei, é cada um que sabe, cada um de vocês que estão assistindo agora sabe o que precisa ser feito na vida de cada um para mudar, porque Deus, Ele está pronto para ajudar, Ele quer o bem da gente, Ele quer ver a gente feliz, mas precisamos tomar uma postura, né? Que postura é essa? Vir na igreja, agora nós estamos na pandemia, está mais difícil da gente, né? Mas que postura é essa? Vir na igreja todo culto para que o pastor veja que você está aqui, para o pastor ficar alegre, ou será que não vir na igreja, mas tomar uma postura diante de Deus? Não estou falando para os irmãos vir na igreja, não me entendam errado, irmãos. Eu estou dizendo assim, às vezes a postura que você tem que tomar não é diante dos homens, às vezes a postura que você tomar é diante de Deus, ou às vezes você tem que tomar a postura de vir na igreja. Não, eu não estou indo na igreja, eu estou, né, quase não apareço na igreja, então agora eu vou tomar uma postura diferente, agora eu vou ir na igreja, né? Então às vezes a gente que sabe dentro da gente que postura que a gente tem que tomar, né? Às vezes, né, nós precisamos pedir para Deus, né, se posicionar em oração, né, pedir para Deus mudar algo dentro do nosso coração, mudar algo dentro da gente, né? Coisas que às vezes a gente não consegue mudar, Deus Ele muda. Deus Ele muda, se posiciona diante de Deus, uma postura, e oração pede para Ele vai mudar. Não, mas está difícil, não, mas Ele vai mudar, Ele vai mudar, Ele quer posição, Ele quer posicionamento da nossa parte, né? O perdão, é difícil pedir perdão, irmãos, difícil pedir perdão, se posiciona, irmão, se posiciona, né? É difícil reconhecer que eu vou, é difícil, se posicione diante de Deus, Ele vai mudar a situação. Seja quem você é, Deus não chamou para você para ser Paulo, Pedro, João, Samuel, Davi, Deus chamou você para ser quem você é, mas com uma postura diante dele. Deus tem algo para você, Deus tem algo para o pastor, ele tem uma coisa, para o Nuno ele tem outra, para o Rodemir ele tem outra, para os irmãos ele tem outra, né? Para os irmãos, para qualquer um de nós ele tem uma coisa diferente, né? A gente não vai ser sempre a mesma coisa um do outro, um é pastor, o outro cuida de alguma outra coisa, alguma outra área, um faz evangelismo na pista de skate, o outro faz evangelismo na esquina, outro simplesmente é uma pessoa que se coloca, se posiciona diante de Deus, e as pessoas procuram ele porque ele sempre tem uma palavra para ajudar aquela pessoa, né? Então Deus chamou você para ser quem você é. Se posicione diante de Deus, porque Ele vai transformando aquilo que não é para ser na nossa vida, Ele vai tirando, e aquilo que é para ser, Ele vai colocando, e a gente vai mudando, e vai obtendo as nossas vitórias, as nossas alegrias na nossa vida, né, irmãos? Passamos por um momento difícil, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas teve um bom ano. Então a gente sabe que a gente vai passar por um momento difícil, mas Deus sempre está ali. Não, eu vou te tirar disso aqui, não, eu vou te livrar, né? O inimigo às vezes fala no nosso ouvido, né? Às vezes tem falado, né, algo que não é a voz de Deus, né? É a voz do inimigo. A gente precisa escutar. Não, a gente sabe que isso aí não é para fazer. Deus, isso não eu falar esse tipo de coisa não é certo. Ou eu falar daquela pessoa, né? Por mais que aquela pessoa tenha me afrontado, né? Mas eu tenho aquela vontade de falar. Mas você sabe que lá no fundo a voz de Deus está falando para você, não fale, né? A voz do inimigo está falando para você, fale, vai lá e fomenta, né? E a voz de Deus está falando para você, não fale, deixa comigo, deixa que eu resolvo, né? Então é assim que Deus faz, né? Deus quer ter intimidade com a gente, né? Então a gente ouça a voz de Deus, né? É o que eu falo para os irmãos, ouça a voz de Deus. Quem sabe já passou uma fase na sua vida, já passou uma fase nas nossas vidas, né, irmãos? E Deus tem coisa nova para nós. Deus tem coisa nova para cada um de nós. Então, às vezes, a gente quer insistir em ficar naquela velha fase, né? Mas Deus tem uma coisa, não, vem aqui, eu tenho coisa aqui, ó, eu quero colocar você aqui, eu quero que você venha cuidar disso. Deus tem coisa nova para isso, independente de ser na igreja ou não, né? Deus tem coisa nova. Às vezes, a gente insiste em ficar
numa coisa que não é mais para nós, né? Deus quer dar uma coisa nova para a gente, mas a gente fica rejeitando aquilo, né? E não entende a voz de Deus, não entende a voz de Deus. Nós temos que desapegar daquilo que não é mais para a gente, né, irmãos? Porque Deus sempre vai ter algo novo para fazer na nossa vida, né, irmãos? Então, irmãos, diante disso, né, irmãos, o que eu queria falar, né, era isso, irmãos. Era essas palavras, né? Postura, posicionamento, né, decisão, né, a gente ouvir a voz de Deus, né, e se posicionar de acordo com aquilo que Ele pede para a gente. Nunca a gente vai ter prejuízo com isso, irmãos. Nunca você vai ter um prejuízo, nunca você vai ter algo que vai trazer tristeza para você quando você se posiciona diante de Deus. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter pessoas que não vão gostar, porque a palavra ela é confrontante, a palavra ela confronta as pessoas. Então às vezes você faz algo diante de Deus, mas que os homens não vão te provar. Mas se você estiver fazendo algo, se posicionando diante de Deus, pode saber que Deus Ele vai dar a vitória em qualquer área da sua vida, irmãos, em qualquer área. Aí, meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho hoje, que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço ao pastor a oportunidade de poder trazer essa palavra. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Obrigado pela tua palavra. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus pela palavra, Eduardo. Que Deus continue te abençoando, te usando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? No estudo da teologia, encontramos uma matéria de bibliologia. Dentro dessa matéria tem um estudo sobre a inerrância bíblica, tá? A Bíblia não erra, queridos irmãos. Ela registra erros. Ela registra situações em que as pessoas erraram, certo? Mas esses erros estão registrados exatamente para que nós hoje não venhamos errar, para que a gente olhe e veja o que eles pagaram, o preço que eles pagaram, né, sobre o erro, e que venhamos tomar esta posição que o Eduardo falou nesta noite. Tomar posição diante de Deus para fazer as coisas simples, porque o nosso Deus, ele não te pede coisa complicada, são as coisas simples, mas as coisas agradáveis a Deus. Que você possa ter se beneficiado nesta noite por esta palavra e tomado uma posição, né, uma diretriz na sua vida de servir o Senhor, simplesmente isso. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrando nossa live, nós estaremos orando e colocando a sua vida na presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento, te convidando para que no domingo que vem também, a partir das 19h30, estaremos novamente iniciando uma nova live. Que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você esteve conosco durante esse período. Papai do céu, te agradecemos nesta noite por tudo que ouvimos nesta noite, papai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer ainda, Senhor, nesse coração, nesta vida, papai do céu. Fica conosco, dá-nos uma semana abençoada. Alcança, Senhor, esta vida que está na tua presença com sinceridade. Tu és um Deus tremendo, um Deus que olha para o homem, para o interior do homem, aleluia, não para o exterior, assim como olhaste para Davi, papai santo. Contempla esse coração que está se quebrantando na tua presença. Estende as tuas mãos restauradora e dá a vitória, papai. É a oração que fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, e todos dizemos amém. Deus abençoe a sua vida.